Como regra geral, os medicamentos hoje disponíveis nas farmácias são testados em animais. Isso é feito porque os cientistas precisam avaliar a reação de todo o organismo ao ter contato com o remédio. Via de regra, são usados mamíferos, em especial os roedores, por serem geneticamente muito similares aos seres humanos. Membro do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, Marcelo Morales explica que o conduz à escolha por um animal ou outro. Por exemplo, quando quer estudar o sistema imunológico, o pesquisador não vai estudar um rato e camundongo, estuda em coelho, que é mais próximo do ser humano. Quando se quer fazer cirurgia de órgão, que são novos procedimentos cirúrgicos, que são muito próximos aos seres humanos, qual é o animal utilizado? É o porco. Rato e camundongo são muito próximos em vários aspectos fisiológicos, vários funcionamentos, e assim por diante. E por que nós utilizamos esses animais hoje? Porque nós teremos uma ideia inicial de como é o procedimento e se aquele procedimento dá certo. Mas, e se o procedimento não dá certo em animais? O médico norte-americano Ray Grick fundou, com outros médicos de seu país, uma organização sem fins lucrativos para divulgar métodos alternativos ao modelo animal. Ele rejeita o uso de animais como modelo para prever a resposta do organismo humano a remédios e doenças, pois, segundo ele, uma reação negativa ou positiva em um animal não significa necessariamente a mesma reação em humanos. Assim como Grick, o biólogo e fundador da ONG Sociedade Vegana Sérgio Graeff defende que o fato de terem sido testados e aprovados em animais não torna os medicamentos seguros para os seres humanos, porque os organismos são diferentes. É como se a gente fosse pesquisar remédios para idosos em crianças. O agente está tratando de organismos que pertencem à mesma espécie, mas o organismo é diferente. Uma criança responde de uma forma, idosos de outra. Quanto mais o que podemos dizer de cachorros e de seres humanos, ratos e de seres humanos. Nas palavras de Graeff, as primeiras cobaias são as primeiras pessoas que recebem o medicamento, pois é apenas na fase de pesquisa com seres humanos que será possível conhecer o produto, e é por isso que ele rejeita o uso da pesquisa em animais como uma fase de eliminação de medicamentos não viáveis para os humanos. Esse sistema que a gente tenta mostrar que é falho, ele não funciona da forma como dizem. Esse é o raciocínio que a indústria realmente usa, mas esses dados não servem de forma alguma para os seres humanos, seja lá qual for o resultado que é dado no animal. De qualquer forma, vai-se precisar realizar testes em seres humanos. Então, a gente pode inferir que os testes com animais são desnecessários, pois de toda forma vai ser necessário se testar em seres humanos. Sérgio Graeff alerta para os casos em que resultados negativos em animais conduzem cientistas a interromper pesquisas com medicamentos que poderiam ser bons para os seres humanos. Por determinação legal, o CONSEA deve monitorar e avaliar a introdução de técnicas que substituem os animais em ensino e pesquisa. Portanto, segundo Marcelo Morales, o Conselho criou uma comissão permanente de discussão e incentivo a pesquisa sobre métodos alternativos. Segundo Marcelo, o uso de animais ainda é necessário, mas a comunidade científica tem buscado reduzir o número de animais usados, refinar os métodos para evitar sofrimento e substituir a pesquisa em animais vivos por outros métodos. Nós cultivamos células de câncer em frascos plásticos, em garrafinhas plásticas. Então, se descobrirmos uma droga que pode matar células de câncer, a gente cresce as células de câncer dentro desses frasquinhos de plástico e coloca a droga ou o medicamento dentro desses frasquinhos de plástico, no meio da cultura dessas células, e vê se é uma nova droga capaz de matar essas células cancerígenas. Mas a pergunta é, muito bem, passamos o primeiro passo em pesquisa sem utilização do animal vivo, mas será que, introduzindo essa droga no organismo vivo, ela não vai se transformar, por exemplo, no fígado em outro tipo de composto que vai levar um prejuízo muito grande ao organismo vivo?
Então nós temos que fazer experiência com o animal vivo e saber se isso vai ocorrer ou não. Mas o biólogo Sérgio Graeff defende que os métodos alternativos já existentes não são suficientes para prever a reação do organismo humano aos novos medicamentos. Com testes in vitro, a gente consegue ter pelo menos um caminho da forma como determinada substância iria se comportar no organismo humano. Feito esses testes, colocados para rodar em softwares de modelos matemáticos computacionais, a gente tem um pequeno panorama do que aconteceria com os seres humanos. Aí sim se seguirão os testes com seres humanos. O diretor do Instituto de Ciências Farmacêuticas em Goiânia, Leonardo Teixeira, concorda que a relação entre os resultados em animais e resultados em humanos não é perfeita, por isso, ele pede cuidado com generalizações. O importante, segundo ele, é observar se o mecanismo que se tenta explicar pela pesquisa com animais é semelhante ao que ocorre em humanos. Essa relação é o que permitirá que as pesquisas produzam reais benefícios. O primeiro medicamento sem teste em animais foi submetido à aprovação na agência americana FDA, análoga à brasileira Anvisa. O medicamento para auxiliar no tratamento do câncer foi desenvolvido por pesquisadores de Israel. Em vez de animais, o método de teste contou com um chip de simulação de órgãos humanos. Os cientistas da Universidade Hebraica de Jerusalém acreditam que será possível obter o registro para uso do medicamento sem a necessidade de envolver animais em ensaios científicos. Os testes foram detalhados em uma publicação no periódico científico Science Translational Medicine. Se aprovado, o medicamento pode abrir caminho para deixar para trás os testes de drogas em animais. Hoje, uma necessidade na aprovação desse tipo de produto. Até onde sabemos, esta é a primeira vez que uma droga está dando este passo sem teste em animais. E a razão é que eliminamos essa necessidade usando nossa tecnologia de humano em um chip, disse o professor Yaakov Nahamias, principal autor do estudo, em entrevista ao jornal Times of Israel. Esta é a primeira demonstração do que podemos usar essa tecnologia para contornar experimentos com animais. E isso pode levar ao desenvolvimento de medicamentos mais rápidos, seguros e eficazes. Levar um medicamento ao ponto de teste clínico normalmente leva de 4 a 6 anos. Centenas de animais e custa milhões de dólares. Fizemos isso em 8 meses, sem um único animal e por uma única fração de custo. O medicamento serve para combater problemas renais, um efeito colateral do uso de alguns medicamentos contra o câncer. Apesar de todo novo medicamento ser um avanço da ciência, a droga em si não é a grande novidade, e sim um método pelo qual realizar os testes sem envolver animais, o que pode acelerar o desenvolvimento de novos remédios, o que seria uma boa notícia em tempos de pandemia, como foi a Covid-19. E aí, o que você achou de saber sobre os testes de remédios em animais? Você lembrava desse fato? Comenta aqui embaixo e me diz a sua opinião sobre não precisar mais usar os animais como cobaias. Se você quiser saber sobre a máfia da tomada de Três Pinos, clique aqui no vídeo que está aparecendo na tela e até mais.